Olá, seja bem-vindo a este programa. Aproveitando que estamos na Semana da Pátria, eu pretendo relembrar com vocês do que se trata o 7 de setembro e por que a gente o comemora. E se a gente brincasse de Guerra da Independência? Antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe um comentário e vamos ao assunto. Sempre ouvimos falar que o Brasil foi descoberto em 1500 por Portugal. Exato. E nos próximos 300 anos, o Brasil seria colônia de Portugal. Está basicamente certo, a não ser pela descrição. O certo não seria colônia, mas colônias, porque Portugal dividiu o território que havia descoberto em várias capitanias, que seriam tipo uns estados, né? E não havia entre as capitanias, entre uma região e outra aqui do Brasil, comunicação nem comércio. Cada capitania, cada região fazia comércio diretamente com Lisboa, com a capital. Então, elas não tinham comunicação entre si. Quem vivia no Pernambuco não tinha comunicação com quem vivia na Bahia, ou no Rio de Janeiro, ou mais para o sul, São Paulo, porque não havia nem estradas. O que interessava era ter contato com Portugal diretamente. Então não havia Brasil, também não havia a identidade de brasileiro, quem morava aqui. Ou fazia parte de uma das centenas de tribos indígenas que já moravam aqui e que viviam em guerra, sempre, ou então era escravo, que era trazido para cá para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar ou nas minas, ou então eram portugueses que vinham aqui buscar a sorte, se implantar, morar aqui e tentar sobreviver, né? O comércio, então, era só com a metrópole, não se fazia comércio entre uma capitania e a outra. Então, durante todo esse tempo, não havia uma identidade brasileiro. Ninguém pensava em fazer disso aqui uma nação. O Brasil era apenas colônia de Portugal. Para deixar mais claro, vamos imaginar assim: uma pessoa tem uma casa com um terreno. Essa é a casa, a sede dela. Mas essa pessoa pode ter também um sítio, que é um lugar afastado, que pode ser até maior do que o próprio terreno onde a pessoa mora, mas não é a residência da pessoa, é apenas o sítio. Vamos dizer então, comparando, que o sítio seria o Brasil colônia e a casa do dono seria Portugal. Era isso que o Brasil era, não era um país, era apenas um conjunto de colônias de Portugal. Como eu falava, ninguém pensava em fazer disso aqui uma nação. Teve alguns movimentos que procuraram independência de uma ou outra região. Por exemplo, a famosa Inconfidência Mineira, ela procurava a independência de Minas Gerais apenas. O que foi a Inconfidência Mineira? Foi um grupo de maçons que devia valores bem altos para a coroa de Portugal, para o governo, né? Tinham dívidas com o governo, e eles decidiram fazer uma revolução naquela região de Minas Gerais, Ouro Preto, Vila Rica, para se separar de Portugal, para não precisarem pagar as dívidas. Então, foi um movimento que não deu certo. Eles foram descobertos, inclusive porque um deles, o Silvério dos Reis, entregou os outros, dedurou seus próprios companheiros de revolução, e eles foram descobertos, foram presos, muitos deles foram condenados, e o mais pobre, o mais miserável deles, que era o Tiradentes, foi enforcado, né? Sobrou para o mais maltrapilho. E Tiradentes, no caso, não é um herói que tentou libertar o Brasil. Não, em primeiro lugar, eles queriam libertar apenas Minas Gerais. E essa história de Tiradentes ser o herói da nossa independência, isso é um mito criado pela República Brasileira. É bem tarde já, porque a República, quando foi inventada no Brasil, ela não tinha heróis, então ela procurou um mito antigo,
para dizer que era seu herói, né? Porque a monarquia brasileira tinha vários heróis, tinha o Duque de Caxias, tinha Dom Pedro I, Dom Pedro II e assim por diante. Então, os republicanos pintaram Tiradentes com cabelos longos, com barba, para parecer com Jesus Cristo. Isso iria tocar bem fundo na alma do brasileiro, que era bastante religioso, né? Então tentaram fazer de Tiradentes um mártir, um Cristo para o povo gostar dele. Mas não tem nada disso. Ele não queria a independência do Brasil, não. Ele fazia parte de um movimento que queria a independência de Minas Gerais apenas, viu? Chegamos ao ano de 1800, o Brasil já tinha sido descoberto há 300 anos. A rainha de Portugal era a Dona Maria I. Ela teve problemas com depressão profunda e coisas assim, problemas de saúde. Ela chegou a quase perder a sanidade. Então, a corte portuguesa decidiu que ela não estava mais apta a governar. Então, assumiu como regente o seu filho, o príncipe Dom João. Nessa época, a Europa estava sendo varrida por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte estava invadindo todos os países e destronando os governantes locais e colocando capachos seus no lugar dos governantes dos países. Então, toda a Europa estava sendo governada pela patota, pelo grupo, pela máfia do Napoleão Bonaparte. Então, assim caiu a Áustria, caiu a Itália, ele chegou inclusive a invadir a Rússia, né, Espanha, e quando ele estava chegando perto de Portugal, para invadir Portugal, o príncipe Dom João fez o quê? Ele teve uma jogada de mestre. Ele transferiu a capital do Império Português de Lisboa para o Rio de Janeiro. Ele veio para cá com todo o governo, atravessou o Atlântico. Quando Napoleão chegou em Lisboa, não tinha mais governo. Ele conquistou uma parte do território português, mas a enorme quantidade de território que os portugueses tinham deste lado do mar, eles não perderam. Então, o Império Português continuou deste lado. A nova capital do Reino Português, então, se tornou o Rio de Janeiro. Em 1815, Napoleão foi derrotado por uma aliança de ingleses, austríacos, prussianos e russos. Então, Portugal voltou a ser um país livre nas duas partes, aqui, com a capital no Rio de Janeiro, e a parte europeia, que é o próprio país de Portugal, também voltou a ser livre. Mas Dom João, ele preferiu ficar aqui no Rio de Janeiro. Ele gostou do Rio de Janeiro. Então, ele governou o Reino de Portugal daqui. Continuávamos tendo a capital no Rio de Janeiro. Então, no ano seguinte, morre a Dona Maria I, que continuava sendo a rainha, apenas não estava usando o poder, né? Ela faleceu, então Dom João foi coroado no Rio de Janeiro como Dom João VI, rei de Portugal. E ele teve outra sacada. Como ele gostava daqui e queria manter sua capital aqui, ele fez com que o Brasil não fosse mais colônia apenas. Ele criou o Reino Unido de Portugal e Brasil. Então, a partir dessa data, 1816, o Brasil passou a ser uma nação da mesma estatura que Portugal. Para reforçar a posição do novo país, Dom João VI, recém-coroado, fez o seu filho Dom Pedro, herdeiro ao trono português, casar com a princesa austríaca Leopoldina. Lembrando que o Império Austríaco era muito poderoso na época e trazia prestígio para o Império Português brasileiro ter uma princesa de linhagem austríaca casada com um dos príncipes. Assim, a princesa Leopoldina
atravessou o oceano, vindo a morar no Rio de Janeiro e se casou com o príncipe herdeiro Dom Pedro, que seria o futuro Dom Pedro I. Mas assim terminamos a primeira parte do nosso vídeo. Continuamos amanhã e vamos ver como se deu a independência do Brasil. Até lá!